Ok. Eu estou muito animado com a mensagem desse mês e eu quero compartilhá-la com você. Eu estou realmente muito animado com isso, por causa do que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas. Então eu vou ler. Rapaz, eu acho que eu só fiz isso talvez uma ou duas vezes. Eu fiz isso na convenção de finanças, quando eu dei a eles uma visão sobre a Rapsódia de Realidades, de uma edição ainda não lançada, só para eles saberem o que está acontecendo. Eu quero compartilhar coisas com vocês que estão vindo na edição de novembro da Rapsódia. Vocês vão amar isso, então eu quero ler para vocês. Isso dá um bom contexto para a discussão. Então, imagina, eu sou o único que pode te dizer algo assim. Ninguém consegue te dizer isso. Então, aqui está a Rapsódia de novembro. Então ouça isso. Começa com o versículo de abertura. Mas vocês são uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para demonstrar os louvores daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. As belas palavras de Pedro nos ajudam a entender melhor o cristianismo. No cristianismo, nascemos na maravilhosa luz de Deus, sua maravilhosa luz. A palavra maravilhosa significa maravilha. A maioria das traduções interpreta isso como se estivéssemos sendo trazidos da escuridão literal para a luz, mas esse não é o quadro completo. Quando diz que ele nos tirou das trevas, o termo trevas, na verdade, significa obscuridade. Nas Escrituras, ele te chamou da obscuridade. Ele não está se referindo a ser chamado para fora do reino das trevas em um sentido geral, mas sim a ser tirado da obscuridade, de ser desconhecido, não reconhecido, despercebido, onde ninguém conhece ou se importa com você. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ele tirou você da obscuridade para a luz, a sua maravilhosa luz. Por que ele chama de luz maravilhosa? Serão necessárias várias escrituras para explicar isso, mas eu quero que você entenda que é a luz de Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 79, Zacarias, o pai de João Batista, falou sobre a mensagem da salvação que seria trazida, dizendo que esta mensagem iluminaria aqueles que estão nas trevas e na sombra da morte, para dar luz aos que estão nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos pés no caminho da paz. Eles estavam nas trevas, na obscuridade, mas Cristo será a luz deles. Isso significa que a sua maravilhosa luz faz duas coisas. Ela te ilumina e ela te torna luminoso. Você se torna brilhante e resplandecente. O tipo de luz que é seu é o que ilumina e transforma em luz. Em luz, uma fonte de luz em si mesma. A luz é tão forte e tão deslumbrante que tudo que se expõe a ela se torna luz. É por isso que é descrita como sua maravilhosa luz, suas maravilhosas luzes. Uau! Você foi trazido para esta luz e agora vocês são brilhantes. Glória a Deus! Isso é algo... Eu quero que vocês mantenham isso em mente e ouçam o próximo. Agora é outro dia aqui. Embora você tenha sido abandonado e odiado, sem ninguém se importar com você, eu farei de você o orgulho e a alegria eternos de todas as gerações. Agora isso vem de Isaías 60:15 na NVI. Mas eu vou ler para vocês. Vou ler na King James. Ouçam. As palavras proféticas em Isaías 60:15
celebram isso. Diz: tu tens sido abandonada e odiada, tanto que nenhum homem transitou por ti, eu te tornarei uma excelência eterna, uma alegria de muitas gerações. Ele disse a Israel: eu te tornarei. Eu amo essas palavras. Me faz lembrar as palavras de Jesus em Marcos 1,17. Vinde após mim e eu os tornarei pescadores de homens. Você não precisa lutar para se tornar. Ele faz de você. Leia de novo o que ele disse em Isaías 60:15. Eu tornarei vocês uma excelência eterna. Este é o plano de Deus. Aleluia. Rapaz, significa que somos o orgulho das eras. Eu gostaria que as igrejas de Cristo compreendessem toda a contribuição desta realidade. A Bíblia judaica coloca isso lindamente. No passado vocês foram abandonados e odiados, de modo que ninguém sequer passaria por vocês. Mas agora eu tornarei vocês o orgulho das eras, uma alegria para muitas gerações. Você é uma alegria de muitas gerações. É isso que Deus está dizendo sobre você. Esse é o propósito dele para a sua vida. Creia nisso e haja de acordo com essas palavras. Afirme que você é o que Deus diz que você é. Responda dizendo: bendito Pai, eu sou o orgulho da minha família, da minha cidade e da minha nação. E eu sou o orgulho de muitas gerações em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Rapaz, isso é notável. Agora, vamos ler alguns versículos. Colossenses capítulo 3, verso 10. Colossenses capítulo 3, verso 10. E ele diz: e vistam o novo homem, que é renovado em conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Algumas coisas que eu quero que você observe nesse versículo. Para entender direito, vamos ler do versículo 9 até ele. Não mintam uns aos outros, cuidando para que se dispam do velho homem e das suas obras. Ele fala se despir do velho homem e da velha natureza e dos seus atos, ok? E vistam o novo homem. Veja, agora que você nasceu de novo, você vestiu o novo homem, que se renova, é renovado em conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esta renovação de que ele está falando é o tipo de renovação que você tem em crescimento. Veja, no crescimento você tem a divisão celular, a substituição celular em seu corpo. Então, espiritualmente, ele usa o mesmo termo, anakaino, no grego, como uma renovação. Renovar algo, tornando-o melhor. Como quando você está crescendo, há mudanças constantes em sua vida, crescendo de uma criança para um adolescente e depois para se tornar um adulto completo. Todas essas mudanças que você experimenta todo dia. Agora, vá para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Veja o que a Bíblia diz. Por qual causa não desfalecemos, mas embora o nosso homem exterior pereça, o nosso homem interior é renovado dia após dia. Esse é o espírito humano. É o seu verdadeiro você. É a verdadeira pessoa. Renovada dia a dia. Não importa que o seu homem exterior, o corpo humano, esteja sendo maltratado e machucado, se você ficar na palavra de Deus, você é renovado dia após dia, dia após dia. Aleluia. Agora, vá para Efésios capítulo 4, no verso 24. E vos revistais do novo homem, que é criado segundo Deus em justiça e verdadeira santidade. Isso é maravilhoso. Esse novo homem, essa nova natureza, é criada em justiça e verdadeira santidade. Ele diz, a qual segundo Deus. A versão King James aqui é um pouco cega para nós.
Então, para algumas pessoas, pode ser difícil capturar exatamente o que ele está dizendo aqui. Eu quero ler numa linguagem mais simples, na NVI. E eu amo como diz lá. Porque é exatamente o que eu quero ler, a NVI. E vistam o novo eu, criado para ser como Deus. Viram isso? O seu novo eu foi criado para ser como Deus. Veja isso, em justiça, em verdadeira justiça e santidade. Seu espírito foi criado para ser como Deus, em verdadeira justiça e santidade. Isso é notável. Eu quero te dar uma imagem de como Deus vê você em Cristo. Quando você lê no livro de Daniel, há uma descrição de Daniel da perspectiva da rainha-mãe, que eu quero ler para você. Da mãe de Belsazar. Belsazar era filho de Nabucodonosor. E um dia, Belsazar, quando ele se tornou rei, trouxe os vasos da casa de Deus que seu pai Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém, do templo de Deus, e eles estavam agora na Babilônia. E então, Belsazar pegou suas esposas, reuniu seus príncipes, reuniu seus amigos juntos, e eles estavam comemorando e usando estes materiais sagrados da casa de Deus para festejar. Enquanto ele estava fazendo isso, a Bíblia nos diz que uma mão veio escrevendo na parede, e o rei Belsazar viu a mão, e ele não conseguia ler a escrita na parede. Mas ele viu a mão que estava escrevendo na parede. A Bíblia diz que os seus ossos começaram a tremer. Todo o seu corpo começou a tremer. Ele estava tão assustado. E ele chamou os astrólogos, os sábios, para vir e interpretar o que era. Foi quando a rainha-mãe soube disso, ela entrou lá e falou algumas palavras. E eu vou ler para vocês essas palavras, da perspectiva dela. Isso é adorável. Daniel capítulo 5, eu estou lendo para vocês a partir do versículo 11. Diz, um homem, ela está dizendo ao seu filho, ela está dizendo ao filho dela, sobre este homem. Eu realmente quero que vocês observem isto que é muito bonito. Diz, há um homem em teu reino, em quem habita o Espírito dos santos deuses. Agora, ela... Veja a perspectiva dela. Lembre quando o grupo dos mestres da lei de Jerusalém falaram com Estevão e disseram para Estevão entrar. A Bíblia diz que olharam para Estevão e a sua face era como a face de um anjo. A glória de Deus estava irradiando através de Estevão. E se eles tivessem sido, se eles fossem adoradores de ídolos, eles diriam que parecia um deus de algum tipo, como Nabucodonosor, quando os 3 garotos hebraicos na fornalha ardente não queimaram, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E enquanto ele procurava, um quarto homem se juntou a eles. E ele contou. Deveriam haver 3, mas há um quarto homem. Então ele perguntou a todos, quantos homens foram jogados no fogo? E disseram, eram 3. Ele disse, mas eu vejo andarem 4
Nós lançamos 4 e eles estão andando livres no fogo. E agora há 4. E ele diz, e o quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. As notas adicionais dizem que ele diz um filho dos deuses. É o que dizem as notas. Mas, quer ele tenha dito filho de Deus, ou filho dos deuses, ele estava olhando isso da sua perspectiva. Mas ele certamente viu algo extraordinário. E então essa mulher diz ao seu filho, que é o rei, há um homem em teu reino em quem habita o Espírito dos santos deuses. E nos dias do teu pai, luz e entendimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, havia nele. Porque sabiam que esse tipo de sabedoria só poderia vir dos deuses, não de seres ordinários. Ela estava certa. Porque Jesus disse, não está escrito em sua lei, eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Veem? Ok, então, ela diz, nos dias do teu pai, luz e entendimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses havia nele, a quem o rei Nabucodonosor, teu pai, o rei, eu digo, teu pai, fez mestre dos magos, astrólogos, caldeus e adivinhos. Lembra disso? Foi o que aconteceu. Então, ela está dizendo isso ao seu filho. Porquanto um espírito excelente e conhecimento e entendimento e interpretação de sonhos e entrega de duras sentenças e a solução de dúvidas encontraram-se no mesmo Daniel, a quem o rei chamou Beltesazar. Agora chame-se Daniel e ele mostrará a interpretação. Eu quero que você veja isso. Ela diz luz e entendimento e sabedoria. Luz e entendimento e sabedoria. Como a sabedoria dos deuses havia nele. Luz e entendimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses havia nele. E ele continua no verso 12 a dizer, porquanto o espírito excelente e conhecimento e entendimento e interpretação de sonhos e entrega de duras sentenças e a solução de dúvidas encontraram-se no mesmo Daniel. Quem fez isso por Daniel? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo fez isso por Daniel. E este é o ministério do Espírito Santo em sua vida hoje. Eu tenho um espírito excelente. Um espírito excelente? Eu explico frases difíceis e eu dissolvo a dúvida. Fale em línguas aí onde você está. Fale em línguas. Fale em línguas onde quer que você esteja agora. Sim. Certo, ouça essa próxima parte. Naquele artigo, no primeiro artigo que eu li para você da Rapsódia de novembro, o versículo de abertura foi de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 9. Então eu quero ler esse versículo de novo para você. E eu vou ler em outra tradução. Mas vocês são uma geração escolhida. Vocês são uma geração escolhida. Genos ekleton. Quer dizer uma raça eleita.
um grupo eleito, um tipo especial, separado por Deus. Como isso é bonito! Ele diz: o povo de Deus, a igreja, aqueles que nascem de novo. Ele diz que vocês são uma geração escolhida, uma raça escolhida, um grupo eleito, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar. Você é peculiar. Veja isso, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você é. Não disse que você vai se tornar se orar muito, não. Veja, quando você nasce de novo, você tem a vida e a natureza de Deus em si. Esta vida e natureza, é a partir disso que lemos. Ele disse que você foi criado à imagem daquele que te criou. É isso que lemos. Isso é maravilhoso. Então, para que você possa anunciar, aqui está a sua obra, o seu ministério, sua tarefa, para que você possa anunciar os louvores daquele que vos chamou das trevas, da obscuridade, para a sua maravilhosa luz. E eu expliquei para vocês, agora há pouco, no artigo, o que é a luz maravilhosa. A luz que ilumina e torna luminoso. Isso é maravilhoso. Então eu vou ler da tradução amplificada, e eu quero que vocês acompanhem, enquanto eu leio esse versículo. Vocês são uma raça escolhida, um sacerdócio real, uma nação dedicada, comprada pelo próprio Deus, o povo especial de Deus que foi enviada para anunciar as obras maravilhosas e exibir as virtudes e perfeições. Significa exibir as excelências e perfeições daquele que chamou vocês da obscuridade. Não importa onde você está no mundo, este ministério do Espírito, esta obra de Deus, vai te tirar da obscuridade. Você se torna brilhante. Meus irmãos e irmãs, este mês de outubro é o mês da excelência. Você vai andar em excelência. Fale em línguas. Ore no Espírito Santo. Este é o seu mês da excelência. Você vai praticar a excelência. Aleluia! Sim. Provérbios capítulo 8, verso 6. Ele diz: eu falarei de coisas excelentes. Veja, há pessoas que usam os seus lábios para tolices.
Não, recuse-se. Você tem um espírito excelente. Veja, há certas coisas que Deus nunca planejou para estarem no seu aion. Não deixe que aconteçam em sua vida coisas que não são consistentes com o seu aion. Pratique, aprenda a viver no tempo e na eternidade ao mesmo tempo. Viva no tempo e na eternidade. Esse é o nosso chamado. Mas você tem que ser treinado para fazer isso. Você tem que aprender isso. Você tem que praticar. E descubra o seu propósito na vida. Descubra quem você é. Descubra o plano de Deus para você e ande à luz disso. E não deixe que essas coisas que não são consistentes com seu aion. Aion significa mundo. Eu me recuso a permitir coisas que não são consistentes com meu aion. Eu ando em excelência. Eu penso pensamentos excelentes. Por isso que não tenho sonhos bobos. Eu ando em excelência. É o nosso chamado em Cristo. É o nosso chamado. Eu vou ler algumas passagens para você agora, porque este mês você tem que praticar o caminhar com excelência. Você tem que. Deixa eu ler para você. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, vamos começar a ler lá. Rapaz! Uau! Uau! Veja isso. Veja isso. É um grande trecho que eu vou ler, porque, veja, tem muita coisa aqui e se eu simplesmente ler para você, eu nem preciso explicar porque é autoexplicativo, veja. Diz, portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, com seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia para cometerem toda a impureza com ganância. Viram isso? A forma como os não-cristãos vivem. Ele nos diz para não viver como outros, que não são do Senhor. Eles se entregaram, ele diz, à lascívia para cometerem toda a impureza com ganância. Mas, veja isso, vós não aprendestes assim em Cristo. Viram? Em Cristo, nós temos uma vida diferente, temos uma vida excelente. Veja a próxima parte. Se é que o tendes ouvido e por ele fostes ensinado, como a verdade está em Jesus, que concernente ao procedimento anterior, na sua vida antiga, vos despojeis do velho homem que é corrupto segundo as cobiças do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Vos renoveis no caráter da sua mente. Vos renoveis no caráter da sua mente. Não tenham a mesma velha mente cheia de sujeira e maldade. Sejam renovados no espírito da vossa mente e vistam um novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Veja isso. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Veja, você pode se irar com algo, mas ele diz não peque, deixando que sua ira continue. Ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Próximo. Nem deis lugar ao diabo,
Porque, veja, se você continua na sua ira, você vai se abrir para o diabo. Então ele diz, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, ele está falando de praticar o que? A excelência. Aquele que furtava, não furte mais. Veja, você fazia coisas da forma errada, pare. Pare. Este mês você tem que parar. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Ele diz, se torne um doador. Não roube mais, torne-se um doador. Eu amo isso. Veja o próximo. Que nenhuma palavra imprópria saia da sua boca. Viram isso? Você tem que viver uma vida excelente que Ele está te dando, porque esse é o caráter, essa é a qualidade do seu espírito, essa é a qualidade da sua personalidade. Não deixe a coisa errada se manifestar em você. Que nenhuma comunicação imprópria proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que ouvem. Oh, rapaz! O que acontece com pessoas quando escutam você? O que acontece quando você fala? O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece quando você fala? Será que as pessoas são levantadas? A graça é ministrada a elas? Veja, ele diz que nenhuma comunicação imprópria proceda da sua boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. E aqueles que ouvirem você, recebem graça. As suas palavras ministram graça. Obrigado, Senhor. Aleluia. Veja o próximo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Há pessoas que vivem de uma forma que entristecem o Espírito Santo. Pense nisso. Como é a sua vida? Você está vivendo de uma forma que entristece o Espírito Santo? Aqui está o que a Bíblia diz. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. No Velho Testamento, entristeceram o Espírito Santo. Entristeceram o Espírito. E a Bíblia diz, então, ele se virou para lutar contra eles. Será que você quer que o Espírito Santo esteja em guerra contra você? Eu tenho certeza que você não quer. Seria uma luta que você nunca venceria. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Veja o próximo verso. Toda amargura e ira e cólera e tumulto e blasfêmias e toda a malícia seja tirada entre vós. Então veja, eu estou pensando aqui, você quer andar em excelência? Para andar em excelência, você não pode ter isso na sua vida, não pode ter amargura, nenhuma ira, nenhuma cólera, tumulto, blasfêmias. Não fale mal de ninguém. Ele diz, toda a malícia seja tirada de entre vós. Você tem que praticar isso, praticar. Neste mês de outubro, pratique isto. Pratique isto. É o seu mês de excelência. Vamos continuar lendo. São mais alguns versos. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou por causa de Cristo. Sim, perdoar. Perdoar. Próximo verso. Sede, pois, seguidores de Deus, como filhos queridos, significa imitadores. A palavra mimetes significa ser um imitador. Copie Deus, ele diz, copie-o como filhos queridos. Veja o próximo verso. E andai em amor, como também Cristo nos amou
e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Uau! Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Veja, esta é a vida do não cristão. Esta é a vida daquele que ignora Deus. Essa é a vida daquele que não recebeu a vida eterna. Não para você, um filho de Deus. Ele diz, mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Ele diz, agora você é um santo de Deus. Veja o próximo verso. Nem imundícia, nem conversas tolas, nem gracejos que não convêm, mas antes ações de graças. Você já viu pessoas que ficam fazendo coisas inconvenientes que deixam pessoas desconfortáveis? São inconvenientes. Imundícia, conversas tolas. Ele diz, ao invés disso, você deve fazer o quê? Dar ações de graças. Veja o próximo verso. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não deixe ninguém dizer a você que essas coisas não importam. Ele disse, não deixe que ninguém vos engane, porque por causa dessas coisas, ele diz, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Próximo verso. Portanto, não sejais participantes com eles. Não sejais participantes com eles. E finalmente, veja o que ele diz no verso 8. Porque noutro tempo erais trevas, vocês eram trevas, é o que ele está dizendo. É como diz na King James, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ele diz, agora você é luz no Senhor. Uau! Eu sou luz no Senhor. Eu sou brilhante, iluminado e luminoso. Ele diz que a sua luz brilhe sobre os homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai, que está no céu. Glória a Deus. Onde quer que você esteja agora, eu quero que você ore. E use essas palavras que eu compartilhei com vocês. Diga essas coisas que são consistentes com o que eu acabei de compartilhar. E declare quem você é em Cristo. Declare que Ele está operando um propósito em sua vida. Declare isso, afirme isso, diga com a sua boca. Estabeleça isso. Porque a palavra de Deus é a verdade. Declare isso. Declare quem você é. Você tem um espírito excelente. Você é chamado e escolhido de Deus. Você terá que servir a Deus com a sua vida da forma certa. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Continue orando. O coral vai começar a cantar. Continue orando.